todos, meu nome é Brenda Medeiros, eu sou estudante da Universidade Federal de Uberlândia. Irei falar um pouco da pesquisa que foi desenvolvida, que trata-se da caracterização e correlação entre a resistência e intensidade óptica em argamassa através da espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser, a LIBS, sob a orientação do professor Jader de Souza Cabral. Bom, eu gostaria de agradecer os grupos de pesquisa e laboratório envolvido, que é o Laboratório de Ótica e Informação Quântica, aqui do Instituto de Física da UFO, o Laboratório de Materiais da Construção Civil, também da UFO, e o Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Além disso, gostaria também de agradecer à CNPq e à FAPEMIG pelo financiamento dessa pesquisa. Bom, eu gostaria de começar essa pesquisa introduzindo e contextualizando um pouco o cenário que ela está inserida. A indústria civil ela é uma atividade econômica cuja sua importância ela destaca tanto no mundo quanto no Brasil. Dentro da construção civil, a gente pode destacar como um dos principais materiais o cimento. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a crescente produção de cimento tanto no Brasil e no mundo, até 2050. O cimento ele é utilizado para confeccionar argamassas e concretos. Argamassas e concretos ele tem propriedades estruturais que são fundamentais para uma construção. Dessa forma, garantir a qualidade dele é de muita importância para uma boa obra. Então, entender como que a composição química está relacionada com as características mecânicas pode ajudar a ter um maior controle e assim prevenir possíveis patologias numa construção. Dessa forma, a gente tem como um dos parâmetros importantes a análise elementar. A análise elementar ela pode ser feita através da espectroscopia, que é uma técnica que utiliza a interação da radiação eletromagnética da luz com a matéria para estudar fundamentalmente aquele material. Se tratando de materiais cimentícios, hoje na literatura a gente encontra abrangentes trabalhos que utilizam a espectroscopia para caracterizar e identificar os elementos em diferentes tipos de estrutura. Entretanto, pouco a gente se encontra utilizando a espectroscopia LIBS. A espectroscopia LIBS ela é uma técnica que é uma técnica com emissão atômica que tem como principal características e vantagens a sua aplicabilidade em loco e também considerada como pouco destrutiva. Aqui eu trouxe um gráfico que ilustra o número de publicações em função ao longo dos anos com a técnica LIBS, e ela vem se tornando cada vez mais frequente. Em relação às pesquisas envolvendo o cimento, a gente encontra hoje a técnica LIBS sendo utilizada como calibração para determinar principalmente cloro, que é um dos elementos responsáveis pela oxidação das estruturas do aço presente nas estruturas de concreto. Bom, tendo isso em vista, o objetivo desse trabalho é caracterizar e correlacionar as medidas de resistência à compreensão das argamassas com as medidas de intensidade ópticas através da técnica LIBS, a fim da gente encontrar uma correlação que pode permitir a utilização da LIBS como calibração para esse tipo de medida. Bom, falando um pouco sobre a fundamentação teórica e explicando um pouco mais sobre a espectroscopia, mais especificadamente a espectroscopia por medição, ela é a medição da luz emitida pelos elétrons excitados de um elemento de um determinado material quando estes retornam para o estado de menor energia. Bom, o processo de absorção na espectroscopia ele se dá pela interação da radiação eletromagnética da luz incidente com a estrutura molecular e atômica do material. Quando essa radiação interage com a amostra, alguns fótons eles são absorvidos pelos átomos, e isso ocorre quando a frequência de oscilação é igual à frequência de transição dos átomos daquele material.
Então, quando há absorção de energia de um átomo, o elétron daquele átomo ele acaba realizando um salto quântico para um estado de maior energia, um estado excitado. Após esse salto quântico, vai ocorrer o tempo de relaxação. O tempo de relaxação ele é o conceito dado ao tempo que um determinado sistema ele tem para voltar no seu estado de equilíbrio. Após esse tempo, o elétron ele volta para o seu estado de fundamental, o estado de menor energia, emitindo assim uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética ela pode ser medida como uma intensidade em uma determinada região de comprimento de onda, que vai ser específico para cada elemento químico. Aqui, a equação de Schrödinger ela vai nos dar o comportamento do elétron e irá carregar as informações do sistema hamiltoniano a partir dela a gente consegue calcular também os estados possíveis de transições eletrônicas daquele determinado elemento. Entendendo um pouco sobre como que funciona, um pouco sobre como é a espectroscopia, a gente pode falar um pouco mais da técnica LIBS. De forma sucinta, na técnica LIBS, um laser pulsado irá atingir a amostra e essa interação do laser com o material irá gerar uma alta pressão que, consequentemente, irá vaporizar uma pequena quantidade daquele material. Com essa pequena vaporização, uma pequena quantidade do material será expelida, gerando assim uma pluma de plasma com uma temperatura de cerca de 50.000 kelvins. Bom, essa temperatura ela tem um tempo de duração na ordem de milissegundos e, após esse tempo, ela começa a resfriar. Durante esse resfriamento, os elétrons em um íon eles começam a perder energia cinética e voltando assim para o seu estado de menor energia. Esse processo é chamado de processo de recombinação. Quando esses íons e elétrons eles voltam para o seu estado de menor energia, eles liberam radiação eletromagnética e assim esses sinais são captados e gerado um espectro. Bom, no espectro LIBS a gente tem que o comprimento de onda ele é dado ali por volta de 190 a 850 nanômetros. Falando um pouco mais agora sobre o ensaio de resistência à compressão. Bom, a resistência dos materiais ele é um estudo das relações das cargas interna e interna de um determinado material, quando ele está sujeito a uma tensão aplicada. Se tratando das argamassas e dos concretos, o ensaio mais utilizado para determinar a resistência é o ensaio à compressão. O ensaio à compressão nada mais é do que um corpo de prova submetido a uma tensão uniaxial. Durante a aplicação dessa tensão, no primeiro estágio, vai ocorrer a formação de fissuras. Essas fissuras, elas são fissuras microscópicas, então a gente não consegue observar elas se formando e durante essa aplicação dessa tensão, a gente pode considerar que o sistema ele é estável, então ele tem um comportamento linear e elástico que é dado pela lei de Hooke. Bom, com o aumento progressivo da carga, há também um aumento da formação de fissuras que vão se tornando cada vez mais acentuadas, chegando na matriz cimentícia. Quando essas fissuras elas chegam na matriz cimentícia, pode ocorrer então o colapsamento do meu corpo de prova, no qual a gente pode determinar então a resistência máxima que ele consegue suportar. A resistência máxima ela é calculada através da força aplicada dividida pela área nominal daquele meu corpo de prova. Entendido um pouco sobre a espectroscopia, a técnica LIBS e também a técnica do ensaio de resistência à compressão, agora eu vou falar um pouco de como que foi feito o procedimento experimental dessa pesquisa.
Para a gente confeccionar as nossas amostras, foram utilizados 2 tipos de cimento, o cimento CP5 e o cimento CP2F32. Foram utilizados também como agregado à areia, dadas em 4 tipos: areia fina, areia média fina, areia grossa e areia média grossa. Também a gente utilizou água para fazer a nossa amostra. Todo o procedimento experimental foi feito através da BNT-NBR 1697 do ano de 2019. Inicialmente, a gente utilizou um misturador mecânico, então, no início do preparo da amostra, a gente fez a adição de toda a quantidade de água na cuba do misturador mecânico. Após isso, a gente partiu para a primeira etapa, que foi ligar o misturador em velocidade baixa, e durante 30 segundos a gente foi fazendo a adição do cimento. Após isso, a gente fez a adição da areia, nesse caso, a mistura dos 4 tipos de areia. E após isso, a gente ligou o misturador em velocidade alta durante 30 segundos. Depois desse tempo, a gente desligou o misturador, fizemos a raspagem das argamassas na parede da cuba durante 30 segundos e deixamos a massa em repouso durante 60 segundos. Depois desse tempo, ligamos novamente o misturador em velocidade alta durante 60 segundos e após isso, ele estava pronto para fazer a moldagem. A moldagem foi feita em cilindros, com um diâmetro de 5 mm e altura de 100 mm. Após a moldagem, eles foram levados por uma estufa durante 24 horas, que depois desse tempo a gente fez a retirada deles dos moldes e deixamos eles inseridos em uma solução de água com cal. Bom, as amostras ficaram nessa solução até o seu tempo, até a sua idade de ruptura. Após a idade de ruptura, a gente então fez a realização do ensaio à compreensão. Bom, agora um pouco das medidas com a técnica da óptica Lipse. Aqui é uma figura que ilustra a configuração da técnica Lipse. A gente tem uma fonte laser, a gente tem um conjunto de espelho para refletir e focalizar a luz. Esses espelhos eles são utilizados de forma que a luz focalizada ela consiga gerar a ruptura do material e assim formar o plasma. A gente tem também uma lente para focalizar e coletar essa luz a fim de diminuir ruídos que serão transmitidos através de cabos ópticos para um espectrômetro que então irá fazer a separação dos elementos presentes ali naquela luz e será enviado para um computador onde faremos toda a análise de dados dos espectros obtidos. Bom, sobre as medidas LIBS, a gente tem aqui o equipamento LIBS que foi utilizado. Essa figura aqui ilustra as amostras sendo posicionadas no porta-amostra. Dentro do equipamento, a gente tinha uma câmera que permitia visualizar as nossas amostras e, assim, focalizar na melhor região para fazer a leitura LIBS. Aqui a gente trouxe uma representação do caminho percorrido pelo laser na nossa amostra. Para cada amostra, a gente determinou 18 pontos, então a gente obteve uma matriz com 18 colunas e mais de 12.000 linhas, que assim geraria o espectro referente à amostra. Falando um pouco sobre os resultados obtidos. Aqui, aqui é um gráfico de barras que ilustra os resultados de resistência em função da idade em dias do ensaio de resistência à compressão. Essa idade em dias é a idade de ruptura, que também é dada por norma, que neste trabalho foram utilizadas as idades de 1, 3, 7 e 28 dias. Para cada idade de ruptura, a gente tinha duas amostras para cada tipo de cimento. Aqui são as nomenclaturas utilizadas. A amostra A00 é igual à amostra A01. Então, as amostras terminadas em 0 têm as suas duplicadas que são terminadas em 1. É importante dizer que neste trabalho a gente não levou como consideração os parâmetros
de qualidade dos resultados de ensaio com pressão obtido, já que o nosso objetivo era buscar uma correlação entre as medidas de resistência com as medidas de intensidade de ótica LIBS. Bom, com isso a gente então partiu por fazer a análise dos dados obtidos da técnica LIBS. Aqui a gente tem os espectros que foram obtidos. Esses espectros eles foram gerados através de rotinas em Python. A gente pegou os dados do equipamento LIBS e então passamos para um código em Python que gerou esses espectros. Para cada amostra, a gente tem 18 espectros, ou seja, essa densidade de linhas e essas cores diferentes aqui representam um espectro. A gente pode ver que, visualmente falando, a gente não consegue diferenciar as amostras somente pelos espectros. E também seria difícil a gente continuar uma análise para identificação dessas amostras com os 18 espectros, sobrepostos. Então, para continuar a nossa análise, a gente fez o estudo através do espectros médio. Ilustra os espectros médios de cada amostra. A gente tem aqui para as amostras terminadas em 0. Visualmente falando também, a gente não consegue diferenciar cada amostra somente pelo espectro, mas a gente consegue então fazer a identificação dos elementos presentes com esses espectros médios. Bom, a identificação dos elementos presentes nas amostras foi feita com a utilização de um site disponível na internet, que é o NIST, que é uma base de dados, que a partir do comprimento de onda a gente consegue determinar o elemento químico presente. Essa figura aqui, ela representa uma determinada região de cada amostra, com seus respectivos picos dos elementos que a gente conseguiu identificar. Para a gente fazer essa caracterização, a gente avaliou os pequenos intervalos do espectro. Então, a gente conseguiu andar o espectro inteiro identificando os elementos a partir de um pequeno intervalo determinado ali, como por exemplo de 190 a 230, 240, 310 e assim por diante. Os elementos que a gente mais encontrou foi o carbono. O carbono ele está presente na matéria-prima do cimento. A gente também encontrou a sílica. A sílica ele é o principal elemento encontrado na areia. Atualmente, hoje no mercado, ela tem um papel muito importante. Ela é utilizada como uma adição ativa a fim de ajudar nas propriedades estruturais, como também prevenir a corrosão das armaduras presentes nas estruturas de concreto. A gente também encontrou muito ferro. O ferro ele está ligado ao monóxido de ferro, presente também no cimento. A gente também encontrou grande presença de vanádio. O vanádio ele pode estar relacionado tanto na composição do cimento, quanto uma possível contaminação. A gente também encontrou cloro e cálcio, que também é um dos elementos presentes nos materiais, tanto no cimento quanto nos agregados da argamassa. Os demais elementos encontrados, que não são tão característicos, eles podem estar relacionados à contaminação desses materiais, como também à atmosfera local. Bom, aqui foram todos os elementos que a gente conseguiu fazer a identificação. No total foram mais de 100 elementos. Aqui a gente também mostra a transição eletrônica desses elementos e o comprimento de onda. Para cada amostra, a gente não encontrou tanta diferença assim entre os elementos que estavam presentes. Feita a caracterização e a identificação química das amostras, a gente partiu para a segunda parte desse trabalho, que era buscar uma correlação entre as medidas de resistência com as intensidades ótica LIBS. Essa correlação foi feita através da intensidade média total, ou seja, a gente pegou o espectro médio de cada amostra e somamos ele inteiro, tendo assim um número referente à intensidade média total daquela amostra.
Com os dados da resistência, a gente fez o plot da intensidade da resistência em função da intensidade média total. Considerando o conjunto de 16 amostras, que eram todas as amostras que a gente tinha, o resultado que a gente obteve, como mostrado aqui, ele não apresenta nenhuma possível correlação entre essas duas medidas. Feito isso, a gente partiu para uma segunda análise, que seria avaliar como que seria o comportamento quando a gente separa os dois tipos de cimento, o CP5 e o CP2F32. Sobre o cimento com as amostras CP5, a gente encontrou uma correlação bastante satisfatória, com um coeficiente de Pearson de 0,91. A gente também conseguiu encontrar a equação da reta, que é possível estimar o valor da resistência. Com esse valor do coeficiente de correlação de 0,91, a gente pode aferir que a técnica Leaves ela pode ser utilizada como uma calibração para as amostras com cimento CP5. Mas já para o cimento CP2, quando a gente for fazer a mesma análise, o resultado que a gente encontrou não foi tão satisfatório assim. A gente encontrou o coeficiente de R de Pearson de 0,73 e também a equação da reta. Bom, esse resultado ele não foi tão bom e uma das possíveis justificativas pode se tratar das propriedades do CP5 e o CP2F32. O CP5 ele é um cimento de alta resistência inicial, diferentemente do CP2F32, que tem uma resistência máxima determinada por norma com 28 dias, com uma idade de ruptura de 28 dias. Diferentemente do CP5, que não tem uma idade de ruptura, que não tem uma resistência determinada por norma com essa idade de ruptura, podendo assim ganhar mais resistência durante os primeiros dias da idade de ruptura. Tendo isso em vista, a gente pode concluir que a técnica Leaves ela foi bastante eficiente para caracterizar e identificar os elementos das amostras de argamassa. A gente conseguiu encontrar os elementos que já era de se esperar, como por exemplo ferro, carbono, a sílica. A gente conseguiu encontrar uma forte correlação para o cimento CP5 com R de Pearson de 0,91, entretanto uma baixa correlação para o cimento de CP2F32, com valor de R de Pearson 0,73. Bom, esse resultado ele não foi tão bom, entretanto, ele ainda permite a gente fazer uma investigação mais aprofundada, tendo então como uma perspectiva futura de trabalho estudar essas relações com mais cimentos, mais amostras, além também de utilizar análise de componentes principais do PCA para a gente poder separar as amostras e classificadores e também separador com inteligência artificial. É isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos.